O Kamehameha é machista? Caramba, será mesmo? Pois foi essa a discussão levantada por uma militante feminista numa conversa que acabou viralizando lá no Japão. E você vai entender os brilhantes argumentos dessa militante logo depois da vinheta. Dragon Ball, o Kamehameha está sendo acusado de ser machista. Parece interessante, né? Recentemente, uma discussão em um bar entre um fã de Dragon Ball e uma mulher com fortes opiniões sobre o Kamehameha ser uma técnica machista viralizou nas redes sociais. No dia 8 de novembro. Eu não vi ainda, vamos entender essa história. Nas últimas semanas, uma discussão inesperada tomou conta das redes sociais japonesas e acabou ganhando repercussão internacional. Ah, foi no Japão que rolou essa discussão. Nem o Japão está completamente livre da lacração, não é mesmo? Um relato curioso trouxe à tona uma conversa entre um fã de Dragon Ball e uma mulher com fortes opiniões sobre a representação feminina em animes. Segundo a história compartilhada, a conversa aconteceu em um bar no Japão e girou em torno da técnica Kamehameha, usada amplamente na série. Para ela, a ausência de personagens femininas que executem a técnica emblemática seria uma evidência do machismo. Ah, podia ser pior. Ela podia falar que o Kamehameha é machista porque tem o formato de uma piroca azul energética gigante, ou porque, sei lá, quem criou ela foi o Mestre Kami, que é um velho tarado e ela se tornou a principal técnica do anime, ou porque é uma técnica que referencia a um homem macho escroto tóxico, mas a problema, vocês verem como assim, já tem uma mente preparada para lidar com todo tipo de bobagem lacradora que possa vir pela frente, né? Eu já vi tanto militante militando errado sobre todos os mais variados temas que eu consigo até imaginar qual vai ser a bobagem que vai vir agora. E como é fácil você desenvolver uma bobagem sobre qualquer coisa que você quiser utilizando esse pensamento idiota woke. Era capaz de eu conseguir publicar uma dessas teses numa prestigiosa revista feminista, como alguns estudiosos inclusive já fizeram, e já até fiz vídeo sobre isso lá no Traje Cômico. Mas enfim, tem pouca mulher fazendo Kamehameha, né? E aqui tem uma imagem da Pan utilizando a técnica. Kamehameha e a representação feminina em Dragon Ball. Durante a discussão, o fã apontou que Pan, personagem de Dragon Ball GT, já havia utilizado a técnica Kamehameha, o que surpreendeu a mulher, levando-a a um momento de silêncio. E esse tem uma memória boa também, né? Porque, sei lá, Dragon Ball GT é que, por ter deixado de ser canônico, a minha cabeça parece que automaticamente elimina os acontecimentos do GT pra levar em conta. Mas de fato, até o Trunks também usava o Kamehameha no Dragon Ball GT. O Trunks não usa o Kamehameha no Z, né? Ele usa outras técnicas. Aquela técnica maluca que ele mexe os braços bem rápido assim. O Kamehameha não é exatamente uma técnica assinatura dele. Então faz mais sentido o Trunks utilizar as técnicas do pai, né? Final Flash, Garlic Roll, Burning Attack, que é uma técnica famosa dele. Bom, no entanto, a conversa logo mudou para outra série popular, One Piece. Ah, acabou já. A discussão sobre o Kamehameha acabou. O cara refutou ela com a Pan. Provavelmente ela não entendia droga nenhuma do que ela tava falando, ela nem poderia tentar aprofundar a questão falando, pô, mas é só a Pan e é só no GT que com o Super foi tirado do cânone, né? Eu vi alguém falando, ah, mas é uma outra linha do tempo. Não é que não é canônico, só não é a principal. Pô, não é, né? Exatamente, se você não é da linha principal, existe o anime lá e tal, mas o Dragon Ball Super meio que apagou o Dragon Ball GT. Não sei se eventualmente vai resgatar algumas coisas do GT, vai canonizar algumas coisas do GT, como já canonizou algumas coisas que eram fillers no Dragon Ball Z, né? O Broly mesmo, ele era de um filme filler, o Gogeta também era de um filme filler do Dragon Ball Z, e o Dragon Ball Super acabou canonizando os dois. Então, a Pan existe em Dragon Ball Super, ela só nunca usou o Kamehameha ainda. Assim, vamos combinar também que provavelmente seria só uma questão de tempo, né? Ela pode aprender o Mazenko, porque é uma técnica do pai dela, mas faz muito sentido a Pan utilizar o Kamehameha. Mas de qualquer maneira, é simplesmente uma questão de lore, né? Porque o Kamehameha é uma técnica criada pelo Mestre Kami, que foi passada para os alunos do Mestre Kami e para os alunos dos alunos do Mestre Kami. Como os alunos que a gente acompanhou eram o Kuririn e o Goku, e a outra personagem feminina de destaque que tinha na primeira geração era a Bulma, que não era uma guerreira, de fato, né, faz sentido que quem sabia utilizar a técnica ali, os principais personagens, eram o Mestre Kami, Goku e Kuririn. Depois, o Goku acabou ensinando para os filhos dele. Como ele não teve uma filha, né, ele teve 2 filhos, então você tem mais 2 garotos aí utilizando a técnica. E não é porque não existiam mulheres guerreiras em Dragon Ball, elas só não faziam parte daquele núcleo. Então
Então elas tinham as próprias técnicas, né? A 18, por exemplo, é uma personagem feminina super forte, super poderosa desde que apareceu e depois ainda foi utilizada também lá no Torneio do Poder junto com o 17, mas ela tem as próprias técnicas dela, então não tem por que ela utilizar o Kamehameha. A Titi lutava quando era jovem, mas ela, né, não era aluna no Mass Kami também. Então assim é bobo, porque é só uma questão de lore. A Videl, se ela tivesse ido pro caminho das artes marciais, se ela tivesse continuado nesse caminho, já que ela foi treinada pelo Gohan, provavelmente ela usaria ou aprenderia o Kamehameha em algum ponto. Ela seria uma personagem que poderia utilizar e faria sentido que utilizasse. Só que assim como o Gohan foi removido do mundo das lutas durante um bom período de tempo, a Videl também, né? E acabou fazendo sentido pro núcleo familiar que construíram pro Gohan. Então, pô, ver machismo nisso é muito ridículo, cara, porque é muito fácil entender por que não tem um monte de mulher que sabe usar o Kamehameha por aí. Enfim, vamos ver o que foi dito sobre One Piece. Ela questionou o visual exageradamente estilizado das personagens femininas. Ah, sim. Só as personagens femininas são exageradamente estilizadas em One Piece. Pelo amor de Deus, é um argumento mais idiota que o outro, né? Segundo ela, esse padrão visual é mais um exemplo de como o machismo influencia a indústria dos animes e mangás. A publicação sobre essa discussão não demorou a viralizar e dividiu os usuários. Dividiu os usuários! Não é possível que dividiu os usuários. 99% dos usuários perceberam que era uma idiota falando bobagem sobre coisas que ela não entende, tentando só lacrar na internet. E aí os outros lacradores idiotas que também não entendem nada sobre o assunto tentaram dar alguma razão pra ela, né? Isso não é dividir a internet. Se aconteceu qualquer coisa diferente disso, especialmente num fórum de discussão japonesa, seria bizarramente surpreendente. Mas vamos lá. Alguns apoiaram as observações da mulher. Alguns. Acreditando que o universo dos animes precisa de mais representação e técnicas icônicas para personagens femininos. Isso é muito idiota, cara. Desculpa. Outros, porém, defenderam que tanto Dragon Ball quanto One Piece têm personagens femininas fortes e que as técnicas não são exclusivas de gênero, mas sim de narrativa. É o que eu tava explicando. A mulher tem opiniões fortes e não conhece Dragon Ball GT. Opiniões fortes, chata pra caramba, militante insuportável, né? Nesse mundo, mesmo nos torneios de artes marciais, deixam participar sem separar por gênero, pois é bastante igualitário. Pois, isso é um... Caramba... Esse é um argumento interessante sobre o Dragon Ball, né? Eles deixavam mulher participar do torneio de artes marciais junto com o homem, nem separava por gênero, e era uma coisa muito estúpida de se fazer. Se bem que no anime ainda tinha uma certa paridade, né? Em alguns personagens, vai. Porque ainda assim é bizarro você pensar que, inclusive, é uma cena que já foi muitas vezes utilizada pra fazer meme com mulheres trans nos esportes femininos, que é o Spopovich, que era tipo um careca gigante, musculosão, enchendo a Videl de porrada, justamente porque, pô... Mulheres podem lutar com homens, pô, não tem nada a ver isso aí. E de fato, em Dragon Ball elas podem ser muito mais poderosas, porque funciona diferente naquele universo. Tanto que a 18, novamente, quando surgiu, ela era uma das personagens mais poderosas da obra. Teria sido melhor elogiar a Bulma, que é uma das personagens mais fracas fisicamente, mas que nunca deixa de ser uma das mais capazes. Pois é, a personagem mais rica, mais inteligente de Dragon Ball é uma mulher. Ela que resolve qualquer tipo de problema científico que eles têm, é a Bulma que precisa resolver. Quem geralmente está por trás da resolução do arco das esferas do dragão, Dragon Ball é sobre esferas do dragão, né? Tá no nome do anime. Quem geralmente está por trás disso é a Bulma, que desenvolveu o radar do dragão e muitas vezes precisa adaptar esse radar do dragão para uma nova experiência que precisa acontecer, sei lá. Encontraram novas esferas, ela tem que adaptar para as esferas de Namekusei. Se você parar para pensar, a Bulma é uma personagem que justamente por não depender da força física, foi uma das que menos perdeu relevância em Dragon Ball, quando praticamente só o Goku e o Vegeta prestavam pra alguma coisa no enredo, porque todos os outros tinham ficado muito abaixo deles. A única personagem que, sei lá, eventualmente tinha alguma utilidade, justamente porque era muito inteligente, porque era muito rica também, era a Bulma. Ela construiu uma máquina do tempo, pois é. Enfim, por que Kamehameha seria uma tentativa do machismo em primeiro lugar, né? Se vamos por esse caminho, também não haviam garotos que pudessem ser o Hamaru, sei lá, Odiamadio, Pequenas Bruxas, nem Guerreiro Sailor. E os garotos Precor só apareceram há pouco tempo. Não sei o que seria. Tô falando de outros animes, né? Guerreiro Sailor dá pra entender, mas os outros eu não peguei a referência. Além disso, acredito que o céu não é nem masculino nem feminino. Tá, é uma outra questão. Teoricamente, assim, você pensa o céu é um cara, né? Mas possivelmente o céu não tem gênero, já que ele é só um ciborgue feito a partir... mas é que ele é feito a partir do DNA de um monte de caras. Tem algum DNA feminino entre os DNAs que foram utilizados pra construir o céu? Bom, ele absorveu a 18, né? Caramba, tá aí, eu não tinha
tinha parado pra pensar que talvez o céu fosse de gênero fluido ou alguma coisa assim. Tem algumas coisas, tipo, o Majin Buu tem gênero. O Majin Buu pode absorver homens e mulheres, né? E o céu lembra um inseto, de fato. O Kamehameha é uma técnica do estilo Kami Sennin. Então, personagens que não seguem esse estilo simplesmente não utilizam. Quando se trata de trabalhos físicos perigosos como Kamehameha, eles sempre são dados aos homens. Aqui, encontraram uma frase pra tentar justificar o argumento imbecil da mina. Bom, acabaram nem falando muito sobre a questão do One Piece, né? Mas também foi uma coisa boba, porque, como eu disse, o visual dos personagens de One Piece, num geral, são exageradamente estilizados. Ah, mas pô, toda mulher é magra e gostosona. Pô, mas também tem uns caras que tem uns tipos de shape bizarro. Os caras são quase uns triângulos, assim, de tanto que eles têm a parte superior desenvolvida e gigantesca. É mais uma crítica boba, né? Realmente nem tem muito por que aprofundar nessa questão. Mas, bom, acho que não surpreendeu nenhum de nós que tenha sido uma discussão bastante idiota, uma feminista tentando empurrar a sua agenda no entretenimento alheio, é o que eles sabem fazer de melhor. Mas é isso, o que você achou? Será que o Kamehameha é machista? Diz aí nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência, valeu e até o próximo vídeo. Que tal se inscrever? E aí, será que rola pra gente se encontrar aqui na Liga Nerdola? Deixa like, compartilha.